Já acompanhei mais de 200 empreendedores que, como tu, estão a começar o seu podcast. E há 3 erros que se repetem. Hoje quero partilhar contigo quais é que são os erros e como é que os podes evitar. Anda daí! Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado, preparada? Então, bora lá! Depois de 5 ou 6 podcasts lançados em nome próprio e de ter acompanhado mais de 200 podcasts lançados por empreendedores e empreendedoras que estavam a começar o seu podcast do zero, hoje quero partilhar contigo quais são os 3 principais erros que os empreendedores que começam quando estão a iniciar. E sim, porque o podcast é um processo de melhoria contínua. Acredito que realmente nós temos tempo e espaço para melhorar, mas existem aqui alguns erros que tu deves mesmo evitar e hoje vou partilhá-los contigo. O primeiro erro que eu quero partilhar contigo é o fazer tudo sozinha. Sim, eu sei que a maioria dos empreendedores são a eu presa do seu negócio. Basicamente, são um pau para toda a obra. São eles que fazem o marketing, são eles que fazem os trabalhos administrativos, são eles que fazem a gestão do seu negócio, são eles que fazem o apoio ao cliente, são eles que também apoiam os seus clientes e produzem o seu próprio conteúdo, são eles que fazem tudo e mais alguma coisa. Eu, quando comecei, também era assim. Mas aqui o erro está mesmo relacionado em fazer tudo sozinha e sem direção nenhuma. Ou seja, está relacionado com a falta de estratégia. Falta de estratégia é um erro crasso e que realmente arruína qualquer projeto em que nos metemos. E o podcast não é exceção. Então, quando realmente estás a começar um projeto, quando realmente estás a começar o teu podcast, é mesmo muito importante que tenhas uma estratégia definida, que te sentes e que faças o planeamento dessa estratégia e organizes todas as tarefas, metas, objetivos que tu necessitas. Porque realmente, se tu tens um mapa, mas não tens um destino para chegar lá, qualquer caminho serve. É exatamente isto que acontece quando nós não temos uma estratégia para o nosso podcast. Quero fazer um podcast. Ok, então mas qual é que é o objetivo do teu podcast? Qual é que é o ouvinte ideal do teu podcast? Qual é o formato do teu podcast? Onde é que tu vais fazer a produção? Como é que vais fazer a pós-produção? Qual é a tua estratégia em termos de divulgação do podcast? Se não sabes e não tens uma direção para estas perguntas que eu aqui deixei, então vai ser muito complicado tu continuares. Porquê? Porque depois da motivação que existe inicialmente, as pessoas precisam de disciplina, precisam de foco, precisam de direção para realmente conseguirem atingir os seus objetivos. E se não há esta disciplina, se não há este foco, se não há esta direção, as coisas acabam por se perder pelo caminho. É necessário que o podcast vá para a nossa agenda para acontecer, tal como outra tarefa qualquer que nós temos no nosso negócio. E se nós não temos esta direção na nossa agenda, então é muito mais difícil, porque vai nos faltar clareza, realmente vamos nos deparar com algumas decisões que temos de tomar e depois não temos fundamentos para tomar estas decisões. Então, ter realmente uma direção e pedires ajuda, e este pedir ajuda pode ser pedir ajuda às ferramentas que já existem, pode ser pedir ajuda também a uma assistente virtual que te possa ajudar neste caminho, pode ser também pedir ajuda, por exemplo, à Escola Portuguesa de Podcasting, que tem aqui os serviços de pós-produção, de produção, de edição de podcast, pode ser pedir ajuda a um mentor que realmente traga aqui esta direção. Porque senão, podcast sem estratégia é como teres um megafone ligado 100% do tempo, mas no meio do deserto. E isto não traz realmente resultados. E depois, lá está, não traz resultados, tu desmotivas, não tens disciplina, não tens foco, não tens direção e acabas por desistir e construir mais um podcast que vai diretamente para o cemitério. E eu não quero que isto aconteça. Então deves mesmo evitar este erro que é avançares, quereres fazer tudo e mais alguma coisa sozinha e sem direção. O segundo erro
é realmente estares focado aqui na técnica, estás focado aqui no cenário, estás focado aqui no microfone, em vez de estás focado naquilo que é realmente importante, que é a mensagem. Tu realmente achas que começar um podcast é super complicado, porque é preciso realmente ir a um estúdio, é preciso ter um microfone super caro, é preciso ter todos os programas e mais alguns para começar, mas na verdade não deve ser este o teu principal foco. O teu principal foco deve ser em definires a tua mensagem, teres muito claro qual é que é a tua mensagem para partilhares com o mundo. Esse é o foco principal. Os equipamentos, vamos fazendo upgrades. Os locais de gravação podes começar a fazer em casa e depois, quem sabe, ir a um estúdio, gravar, mas não é uma obrigatoriedade, não, de todo. Aqui o mais importante é realmente teres autenticidade nas tuas partilhas. O mais importante de todos é ter segurança e confiança na mensagem que queres partilhar. O mais importante de todos é teres noção que com o podcast tu estás a partilhar o teu legado. Isso é verdadeiramente importante. O resto é um pormenor. É um pormenor que tem influência, sim, claro, mas pode ser um processo de melhoria contínua, tal como eu já te disse, e é aquilo que eu acredito. Eu, quando comecei o meu podcast, comecei só em áudio, com um microfone que eu acho que não chegou a custar 30 € na Amazon. Ainda o tenho, ainda funciona. Hoje em dia, este já é o meu terceiro microfone, mas tenho os outros dois. Claro que fui fazendo este upgrade. Fui mudando várias vezes de cenário. Já gravei em estúdio também, claro que sim. Mas por uma questão de facilidade e de flexibilidade, para mim, é muito melhor gravar em casa. E está tudo bem. É uma questão realmente estratégica, é uma opção que tu podes tomar. Não é uma necessidade que tu tenhas, principalmente se estás a começar. O terceiro e último erro é desistir cedo demais. Porquê? Porque as pessoas começam cheias de motivação, cheias de pica, cheias de vontade de fazer acontecer e depois, na verdade, o podcast não é para meninos. O podcast não é um sprint, é uma maratona. O podcast realmente aqui exige consistência para trazer os resultados. Então o que é que acontece? As pessoas ao terceiro episódio não têm 500 ouvintes, desistem. Mas tens que pensar nas circunstâncias do teu podcast. Será que é um podcast de nicho? Será que ter 50 ouvintes ou mesmo 10 não é realmente mais importante do que teres 500 seguidores no Instagram? São coisas muito diferentes. Podcast é realmente aqui um processo. O podcast é realmente aqui um caminho que não te vai trazer resultados imediatos. Então, desistir ao terceiro episódio, que é o que acontece muito frequentemente, e na verdade 85% dos podcasts não têm mais do que 3 episódios. 90% não tem mais do que 10 episódios e 1% passa dos 20 episódios. Então aqui é mesmo importante esta palavra resiliência. Continuar, fazer, mostrar que vais continuar. Porque muitas vezes, quando começas, as pessoas dão-te os parabéns, vão ouvindo, mas acabam por desistir, ou porque não se identificam, ou porque não faz sentido para elas, ou vais encontrando os teus ouvintes aos poucos e vais construindo a tua comunidade de ouvintes aos poucos. Mas se tu desistires, nada acontece. Eu ouvi uma palestra o ano passado do Misha Menezes que disse que eu realmente vou continuar porque eu quero saber o que é que vai acontecer se eu não desistir. E nós nunca sabemos o que é que vai acontecer se não desistirmos. Mas se nós desistirmos, nós já sabemos o que é que acontece. Ok? Paramos, o podcast para, provavelmente mais dia, menos dia morre. Ainda pode ter ouvintes, mas se não é alimentado, as pessoas também não continuam a lá ir. Esperarmos para ver o que é que vai acontecer se não desistirmos. Eu acho que é aqui um bom conselho. E o podcast é um caminho, leva tempo, é um processo, leva tempo. E se não tiveres aqueles downloads que tu anseias ao terceiro episódio, continua. Eles se calhar aparecem ao 10º, ou ao 20º, ou ao 100º episódio. Continua. Bora lá. Não desistas antes do tempo. Convido-te mesmo a perceberes o que é que vai acontecer se não desistires. O que eu te quero dizer é que se eu tivesse desistido lá atrás, ao meu terceiro episódio, em 2021, quando lancei, hoje em dia não estava aqui a partilhar contigo, hoje em dia não tinha a Escola Portuguesa de Podcasting, hoje em dia não tinha um podcast com mais de 200 episódios e hoje em dia não tinha aqui ajudado mais de 200 empreendedores a dar voz aos seus negócios. Então, bora lá.
Vamos ver o que é que acontece se não desistirmos. Espero que estes 3 erros que eu partilhei aqui te tenham ajudado. E se realmente ainda queres lançar o teu podcast este ano, tenho um convite para te fazer. O Business Podcamp está quase aí. Vai acontecer dia 30 de setembro em Lisboa e dia 3 de outubro no Porto. Por isso não percas esta oportunidade. As vagas estão quase esgotadas. Eu não sei se quando ouvires este episódio ainda vai haver vagas, mas aqui vais ter a oportunidade de dar o primeiro passo com a minha orientação, estruturares o teu primeiro episódio de podcast e experimentar. Fica aqui o meu convite. Espero encontrar-te no Business Podcamp. Até lá! Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, convido-te a juntar-te ao Business Podcamp. Um beijinho muito sonoro. Schwack!